No jogo que consagrou o Flamengo, pentacampeão da Copa do Brasil, apesar das 7 chances claras criadas e os quase 3 gols esperados, não dá pra dizer que o time do Felipe Luiz passeou contra o Galo. Até porque, principalmente no primeiro tempo, o que a gente viu foi um Flamengo com muita dificuldade pra superar essa marcação individual do Atlético Mineiro. E detalhe, uma marcação 100% encaixada, ou seja, sem nenhum jogador na sobra. Por muitas vezes, então, a estratégia foi quebrar a bola em direção ao Gerson, que venceu a maioria dos duelos contra o Guilherme Arana e conseguiu reter a posse. Essa era a fórmula para tirar o Flamengo lá de trás e evitar uma pressão do Galo. A mesma coisa acontece nesse outro exemplo. Repara como o Rossi não tem opção para sair jogando e então ele opta por uma ligação direta. Na imposição física, o Gerson sustenta a marcação do Arana, sofre a falta e dá um respiro pro Flamengo. A questão é que, na esmagadora maioria das vezes, esses lançamentos do Rossi buscavam o Arrascaeta, Michael, Gabigol ou até o próprio Wesley, como é o caso aqui. E isso, obviamente, facilitou o trabalho da defesa do Galo. Foram raros os momentos em que esses jogadores de menor estatura e imposição tiveram sucesso em duelos aéreos e, por incrível que pareça, o Mischa conseguiu. De novo, o Rossi não tinha com quem jogar e mesmo com o robozinho ganhando pelo alto e deixando o Gabigol em situação de 1 contra 1 contra o Lianco, o zagueiro do Galo foi perfeito no desarme. Agora, é claro que todo sistema tem o seu ônus e o problema de marcar sem ninguém na sobra tá representado aqui. Olha como o Lianco é obrigado a abandonar o seu marcador para fazer a cobertura no Arrascaeta. É por isso que ele chega atrasado e comete a falta em que o árbitro aplicou o cartão amarelo pela distância e posição do Arrasca. Esses lances explicam um pouco os quase 70% de posse de bola do Atlético Mineiro no primeiro tempo. O Galo que, precisando de 2 gols para levar o jogo para os pênaltis, atacou bastante pelo lado esquerdo. Isso porque, quando o Arana descia para ajudar na saída, o Wesley acompanhava. Dessa forma, surgia um espaço às costas do lateral do Flamengo. Espaço esse que foi diversas vezes ocupado pelo Zaratio. Se liga como é depois que ele ataca e atrai a atenção do Wesley que o Arana tem liberdade para explorar a linha de fundo. Foi assim, inclusive, que o Galo exigiu a primeira boa defesa do Rossi com bola rolando. Presta atenção nesse outro exemplo. O Arana, mais uma vez, participa da primeira fase de construção e, depois de levantar a cabeça, o Júnior Alonso lança. Repara como o Hulk e Zaratio estão sobrecarregando o Wesley, que consegue uma recuperação absurda para parar um ataque muito promissor do Galo. Agora, ainda que essa estratégia tenha gerado um certo desconforto para o Flamengo, dá para dizer que a defesa armada pelo Felipe Luiz se comportou muito bem, tanto que a grande chance criada pelo Galo nos primeiros 45 minutos veio a partir de uma pressão em saída de bola. Olha só, assim que o Léo Ortiz recebe e devolve, presta atenção como o Rossi não tem nenhuma linha de passe clara. Enquanto ele hesita, o Paulinho vem babando, força o erro e recebe um presente, uma oportunidade com quase 40% de chance de resultar em gol, muito bem evitada pelo goleiro do Flamengo, que ao todo precisou fazer só 3 defesas durante a primeira etapa. Isso porque toda a dificuldade que o Flamengo teve para lidar com a pressão em saída de bola, o Galo demonstrou para encontrar espaços nesse 4-4-2 do Felipe Luiz. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual o Atlético Mineiro cruzou praticamente uma bola a cada 3 minutos nesse primeiro tempo. Vale destacar também como a agressividade do Flamengo, mesmo marcando mais baixo, obrigou o Galo a rodar de um lado para o outro, mas sempre por fora do seu bloco. Por mais que Hulk e Paulinho tentassem esses ataques à última linha, esperando o lançamento nas costas da defesa, o que a gente mais viu foi o Galo buscando as laterais para levantar a bola na grande área. Diante desse cenário, na minha opinião, os dois técnicos acertaram nas mudanças do intervalo. O Gabriel Milito sacou o Otávio para colocar o Allan Kardec e do outro lado o Bruno Henrique entrou no lugar do Gabigol. E a entrada do BH faz sentido não só porque ele é um jogador de mais velocidade e explosão em relação ao Gabigol, algo que rendeu frutos ao Flamengo com pouco mais de 5 minutos dele em campo, mas principalmente porque o Bruno Henrique, diferente do Gabigol, Michael e Arrascaeta, era uma ótima opção
marcação para desafogar a saída de bola. Foi depois que ele venceu um duelo pelo alto, inclusive, que o Flamengo teve uma boa oportunidade para matar o jogo. Toda a defesa do Galo corria na subida, mas o passe demorou demais para chegar e o Wesley ficou muito revoltado, e com razão. Já do outro lado, a entrada do Allan Kardec fez sentido por alguns motivos. Primeiro que, com ele em campo, o Galo passaria a ter mais força no jogo aéreo, e de verdade, pela quantidade de cruzamentos que a gente viu, acho que o Milito até demorou para colocar. Isso sem falar que o Allan Kardec dá mais agressividade ao terço final, e como ele mostra nesse lance, é um cara capaz de arrastar os zagueiros adversários e gerar espaço para Hulk e Paulinho, que passaram a jogar mais perto um do outro. Fato também que um possível sucesso nessa final passou por algumas tomadas de decisão erradas dos jogadores do Atlético, algo que aconteceu também no jogo do Maracanã. Agora, independentemente disso, a defesa do Flamengo merece ser muito elogiada por um trabalho impecável no segundo tempo. Se liga como, assim que Wesley e Léo Ortiz saem para caçar, o Pulgar é quem passa a fazer parte da última linha. São movimentos treinados, muito bem coordenados e que claramente impuseram dificuldades para o Galo criar chances claras de gol. Se durante o primeiro tempo o Atlético teve 7% de aproveitamento em cruzamentos, no segundo não foi tão diferente não. Afinal, dos 16 tentados, só 3 foram certos e nenhum deles gerou perigo para o gol do Rossi. Faltando só meia hora para acabar a Copa do Brasil, o Felipe Luiz recorreu a uma estratégia que já tinha dado certo contra o Corinthians. Ele colocou o Fabrício Bruno, fechou a casa e armou o Flamengo em uma linha de 5. Se já estava difícil de entrar, a tendência, claro, é que ficasse ainda mais. Eu desenhei esse 5-3-2, mas presta atenção no pique que deu o Michael para recompor e tentar impedir o cruzamento do Guilherme Arana. Aliás, ainda sobre esses levantamentos do Galo na área, eu preciso destacar os 42 cortes da defesa flamenguista. Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Wesley e Alexandro foram simplesmente impecáveis nesse quesito. E já que eu falei sobre agressividade, quero chamar sua atenção para a compactação das duas linhas. Para mim, a solidez do sistema defensivo foi a chave para que o Flamengo garantisse o título. Até porque foi a partir dessa força que os contra-ataques e, consequentemente, os espaços começaram a aparecer. Olha como o Fabrício Bruno antecipa e já liga no Wesley. Wesley, inclusive, que foi um dos jogadores mais importantes dessa decisão. É verdade que o passe buscando o Bruno Henrique nas costas da defesa do Atlético não foi bom, mas ainda dá pra dizer que o maior vacilo dessa jogada foi o Michael não chegar finalizando de primeira. Quando tentava por fora, os cruzamentos não entravam, e por dentro o Flamengo também não dava vida fácil para os atacantes do Atlético. Aqui o Hulk até consegue tirar do Pulgar, mas logo o Léo Pereira dá o bote e mais uma vez quem se projeta para puxar o contra-ataque é o Wesley. Quase 70 minutos jogados e toma mais uma arrancada pelo lado direito. Ele e o Gerson trabalham muito bem. A leitura do Michael também é perfeita, esperando o adversário perder a referência para tentar antecipar, mas o lance não deu em nada. Agora, tirando o gol, talvez a chance mais flagrante de todas tenha sido essa, que começa e termina com o Alexandro. Ele foi perfeito, não só para saltar e exercer pressão, como também no bote. Em questão de segundos, o Flamengo tá no campo de ataque com o Bruno Henrique. Ele levanta a cabeça e procura o Plata descendo do lado direito. O Plata, que entrou depois dos vacilos do Michael em uma das suas primeiras participações, deixou o Alexandro na boa. Tão na boa que o Everson terminou o jogo como o melhor em campo e com quase 2 gols evitados a favor do Galo. E aquela máxima do quem não faz, toma, poderia muito bem ter se aplicado depois desse vacilo bizarro do Rossi, mas realmente não era dia do Atlético Mineiro, e o Allan Kardec deixou isso mais claro do que nunca com uma furada que entrou pra história. Até porque, na sequência, o Bruno Henrique foi bem demais para sustentar a marcação, reter a posse e encontrar o Gonçalo Plata partindo atrás da linha do meio-campo. O passe de 3 dedos foi só a primeira maravilha, afinal a segunda foi a meia-lua, a terceira, óbvio, foi a cavada nojenta no Everson, que você só vai ver depois de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Isso, claro, se você curtiu essa análise. Fechou? Tamo junto!